ou a partir do 1º de outubro, as gravações só podem ter até 1 hora, salvo engano, né? Mas como a gente está dentro daquela ideia de ter uns intervalos, né, durante a nossa aula, também a gente não seria tão afetado, certo? Mas eu vou verificar, se houver alguma modificação significativa, aí eu vou pensar sobre a possibilidade ou a conveniência de a gente mudar para o Zoom, que é a plataforma que está terminando sendo adotada pela universidade agora, né? Tem essa modificação, certo? Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar sobre história do direito, né? Então, depois da nossa aula inicial da semana passada, nós temos uma aula propriamente que vai apresentar um assunto novo, né? Apesar do que, pelo que eu me recordo, a gente já começou a falar sobre o direito na antiguidade, na Grécia Antiga, já naquele momento lá de março. Salvo engano, a gente começou a falar sobre o direito na Grécia Antiga. Mas, de todo modo, não vai haver prejuízo, porque vai servir também como uma revisão, essa parte inicial que eu sei que não terminei, que eu não concluí naquela ocasião, certo? Vocês tiveram alguma dificuldade em relação à atividade? Tá tudo tranquilo? Para mim foi tranquilo. Professor, eu tive, mas é só um detalhezinho. O senhor falou que era tipo uma página no mínimo, e eu não escutei essa parte, só fiquei sabendo depois que eu já tinha enviado. E tipo, eu enviei tipo um pouco menos de uma página. Mas tudo bem. Uma página pode ser um parágrafo, né? Então, assim, é o que está numa página. É só para vocês não colocarem uma linha somente, sabe? Certo, tá bom, professor. Desculpe aí interromper. Obrigado. Não, tranquilo, tá? Mas é importante você ter falado. Então, hoje, nós vamos falar sobre o direito na Grécia Antiga. E aí eu vou propor para vocês uma abordagem diferente, certo? Porque eu poderia simplesmente falar sobre como o direito grego chegou aos nossos tempos, as influências no direito contemporâneo, o que é que a gente pode colher de lá até aqui, de maneira distante. Mas eu utilizei um fio, né, condutor dessa análise, que é justamente a trilogia tebana de Sófocles, né? Então, eu vou me valer da literatura para falar um pouco sobre o direito na Grécia Antiga. E vamos ver se isso vai funcionar, certo? Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui para vocês um quadro, né, que é bem famoso, a Escola de Atenas, pintado por Rafael, em que a gente pode identificar vários pensadores, artistas gregos, o próprio Sófocles está aqui representado, mas ao centro a gente vê nitidamente Platão e Aristóteles, né? Então, até a postura deles representada como aquele que é muito mais apegado ao onírico, né? Ao ideal, e aquele que está preso ao telúrico, ao terreno, ao material, à nossa realidade, né? Mas Sócrates e vários outros pensadores também estão aí bem representados, certo? Isso mostra, de antemão, a riqueza cultural da Grécia Antiga. Isso também não é novidade para vocês, né? Não é por acaso que até hoje nós debatemos pensadores dessa época. Pensadores que não tinham acesso à internet, pensadores que não tinham acesso aos instrumentos que hoje um celular tem, né? De medição, de informação, e, no entanto, as suas descobertas ou as suas reflexões até hoje nos servem. E isso é muito revelador da grandeza desses pensadores, certo? Bom,
o que a gente vai... Do que a gente vai falar hoje? Né? Do direito grego, né? Nessa antiguidade clássica. E o que isso tem a ver com história, propriamente? Eu destaquei aí uma postura, uma posição de Hesíodo em relação à própria ideia de história. Porque Hesíodo, diferentemente da ideia que normalmente a gente tem de história, ou seja, uma história em eterna evolução, né? O que a gente compreende? Bom, nós tínhamos lá os pensadores gregos, mas de todo modo a gente está evoluindo, né? A gente tem a maior tecnologia, as pessoas se comunicam de forma mais rápida e mais eficiente. A própria demonstração do que a gente está fazendo hoje, uma aula remota, eu estou falando aqui para um computador e essa informação está sendo difundida entre todos vocês. E quando eu disponibilizo no YouTube essa aula de hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação, né? Isso é uma coisa fantástica. E a tecnologia que nos permite. Ou seja, a gente pode dizer hoje que, como Édipo, por exemplo, da obra de Sófocles, ele teve que sair de Tebas até Colono a pé, hoje não seria mais necessário, porque a gente tem meios de transporte muito mais eficientes e muito mais rápidos. Então, a viagem tão longa que ele percorreu naquela época, hoje seria encurtada em poucas horas, né? Então, a ideia normalmente que se tem é que a história sempre está numa constante e crescente evolução. Mas, por incrível que pareça, Hesíodo pensava o contrário, que ele dividiu as eras míticas, né, em 5, e vocês podem observar que nós temos um descenso, né? Então, a gente tem uma era de ouro, né, aquela era representada em que todos os seres eram... eles gozavam de uma plenitude quase absoluta, né? Então a gente tinha uma harmonia, a harmonia predominava entre os seres humanos, eles não envelheciam, morriam pacificamente, né? Então se diz, a primavera era eterna, as pessoas eram alimentadas com bolotas de um grande carvalho, essas coisas que representam essa perenidade, né? Só que tudo mudou quando Prometeu terminou dando o segredo do fogo aos homens. E aí, como punição aos homens, Zeus permitiu a abertura da caixa de Pandora e todo o mal dali foi originado. Essa era de ouro, né, de perfeição, mais ou menos próximo do paraíso que é representado tanto no judaísmo como no cristianismo, né, é abandonado. Aí a gente vai para uma era da prata, né? A gente tem a primavera que era eterna, agora ela não vai ser tão maravilhosa como a que a gente está experimentando agora, né? Mas vem o frio e o calor, e a imortalidade dos homens, ela ou pelo menos a mortalidade numa paz absoluta, ela é temperada, certo? E a gente tem um decréscimo dessa perfeição. O homem vai ainda mais baixo até uma idade de bronze, né? Então a gente tem representado pelas armas de bronze, ou seja, a gente já começa a ver que a guerra ela é muito mais frequente do que a paz lá da era do ouro, né? Da idade do ouro. E a gente termina tendo esse decréscimo, passando pela era dos heróis, que é uma maneira de retomar a plenitude ou a elevação dos seres humanos, mas o nosso fim é terminar na era de ferro, né? Que aí a gente vai encarar toda a penúria que hoje nós estamos vivendo, que já era vivenciada naquela época, né? Então a gente está vivendo uma era vamos dizer assim, de abolição da própria humanidade, né? Só licença, Pois não, Bruno. acabou. Não está passando não a apresentação aqui.
Sim, a apresentação da... Certo, vou retomar aqui. Pronto. Perdão. Então, a gente tinha essas idades, né? Mas num pensamento totalmente diverso do que o que a gente geralmente tem em relação à história, né? De algo ascendente. Hesíodo via de uma forma diferente. Né? Professor, então ele pensava que ia ter um fim da humanidade, é isso? Ou seja, já que era decrescente? Exato. Que seria finalmente a gente ia ser incorporado ao mundo de Hades, né? E aí esse seria o destino da humanidade. Né? Okay. A fase do herói poderia até tentar salvar, mas ela terminou, a raça humana terminou sucumbindo. Né? Professor, o que seria de Diker contra a Ibris? Boa pergunta, né? Quando a gente verifica a etimologia das duas palavras, a gente pode fazer uma enunciação do que realmente isso pode representar, né? Então, etimologicamente, a gente pode encontrar a compreensão da Diké como justiça, né? E a Ibris como a injustiça. Então, se contrapõe a ordem, como ela é colocada no início, na Era do Ouro, e a desordem que é própria desse dissenso humano, da deturpação da própria natureza humana que é decorrente desse dissenso, né, dessa derrocada, certo? Então, a Diké, ela incorpora a ideia de ordem, de organização, de harmonia, e a Ibris termina se sobrepondo, né, com o passar dessas eras, à própria ordem inicial, certo? Em razão da natureza humana mesmo, certo? Bom, então vamos voltar aqui à apresentação. Bom, como é que a gente vai apresentar o direito da Grécia Antiga a partir da teoria, a partir da obra da trilogia tebana de Sófocles, né? Então, eu queria primeiro contextualizar. Talvez a obra mais conhecida dessa trilogia tebana seja Antígona, né? Mas Édipo Rei também é uma obra muito, muito conhecida, por causa, inclusive, do que representa hoje, do que representou para a própria psicanálise, né? Todo mundo conhece o chamado complexo de Édipo, né? Que vai ser desenvolvido por Freud e que representa o quê? O que é que representa o complexo de Édipo? Sim, no caso, a paixão do filho pela mãe, não é isso? Isso, mas... A relação incestuosa, né? Qual é a origem dessa expressão? É porque, naquela época, está me ouvindo? Na época da Grécia Antiga, existiam os oráculos, né? Então, o oráculo previu que Édipo mataria o pai e desposaria a própria mãe. E o que eu acho mais engraçado nessas histórias da mitologia grega é porque, quando eles tentam evitar uma previsão, nesse fato, nessa tentativa é que ela se confirma. É que ela se concretiza, exatamente. É como se houvesse uma inevitabilidade do nosso destino. Né? É o maktub, né? Estava escrito, não tem como você se livrar dele. Por mais que tente ser... assim, qualquer caminho que eles fizessem, mesmo que o Édipo não fosse, ele continuasse junto dos pais, aconteceria da mesma forma. Independente ou não do ato, né? É Dark, né? A série Dark do Netflix, a Netflix, né? Então, qualquer caminho que Adam tomasse,
invariavelmente haveria aquela consequência que eu não vou dizer aqui, porque pode ser que alguém não tenha visto até o final ainda, certo? Bom, mas aí vamos falar um pouco sobre os antecedentes de todas as tragédias que envolvem essa trilogia tebana, né? Então, a gente vê morte à torto e à direito, das mais horrendas e os atos os mais abomináveis, né? Mas muitas vezes a gente esquece a razão dessa abominação que aflige toda a família de Édipo. Na verdade, tudo começa com o chamado amor antinatural, né, de Laio, né, que, na verdade, o pai de Édipo, por Crísipo. Então, um amor antinatural porque era um amor entre pessoas do mesmo sexo, né? E Édipo, lá em Édipo e Colono, vai revelar essa inevitabilidade, ou seja, eu tenho que pagar por pecados que não são os meus, são dos meus antepassados. Quando ele diz assim, infeliz de mim, sem qualquer culpa minha, para a satisfação dos deuses ressentidos, quem sabe, há muito tempo com os meus ancestrais. Então vejam que ele está ciente de que está pagando por um pecado que não é próprio dele, mas de seus ancestrais. Antígona também se refere a essa causa inicial de toda a tragédia que vai decorrer disso, que é, quando diz, não olhes tuas desventuras atuais, e sim as do tempo passado, cuja culpa coube ao teu pai e à tua mãe. Também é Édipo Colono, certo? Então vejam, como toda a tragédia vai ser decorrente, né? De alguma forma, ela responde pela própria ideia de história, um desencadear de ações que têm determinadas consequências, no caso, consequências trágicas, né? Porque começam com um pecado, começam com uma abominação. Por mais que se verificasse, na época, uma certa tolerância em relação a essas práticas. Ok? Bom, aí a gente tem algumas passagens interessantes, né, a partir da própria arte, que vão demonstrar essa história inicial. Como foi dito agora há pouco, o oráculo vai dizer ao rei de Tebas que ele vai ser morto pelo filho. A mulher dele fica grávida, e qual a postura dele? Então, vou matar essa criança, né? Mandou matar. Só que quem mandou matar por uma pessoa, e ele se apiedou dessa pessoa, dessa criança. Então ele disse, não vou matar não, vou fazer o seguinte, vou amarrar pelos pés aqui, né? E aí vou deixar pendurado na árvore, como está representado aqui. Certo? Nessa primeira figura aqui, Édipo retirado da árvore. E aí passa uma pessoa, aquela criança ali, vou cuidar dela e vou cuidar como filho. Ok. E aí o pai de Édipo, crente que Édipo tinha sido morto, então não ia ter preocupação, né? Só que Édipo ficou sabendo, já crescido, que era destino dele matar o pai. Ele se afeiçoou muito ao pai adotivo. Ele disse, não, eu vou fugir daqui dessa cidade, vou para Tebas, né, justamente para fugir desse destino. E no caminho, encontra quem? Exatamente o pai biológico. Eles têm uma discussão lá, porque um quer passar por um canto, não consegue passar porque o outro está na frente, aquela discussão de, não, você sai do meio aí, não, sai do meio você, não sei o quê. Termina Édipo matando o próprio pai, sem saber que era o pai. E chegou a Tebas, né, e havia uma maldição que estava afligindo o povo tebano, que era justamente a presença da esfinge. A esfinge devorava as pessoas e trazia toda a desgraça para aquele povo, e somente aquele que desvendasse o segredo da esfinge podia tê-la como derrotada e fazer com que ela abandonasse a cidade. E Édipo chegou até a esfinge com esse objetivo
e terminou desvendando o seu enigma, né? Alguém sabe qual é o enigma da esfinge? Professor, né, aquele do que fala qual é o animal que anda com uma perna, rasteja com duas, com três, é esse? Exatamente. De manhã, o animal de manhã ele anda com 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3. Que animal é esse? O homem. É o homem. Perfeito, né? Então ele representa, na verdade, as fases do homem, que ele começa engatinhando as 4 pernas, depois adulto utiliza só 2 e na velhice se utiliza de um bastão, né, de uma bengala para caminhar. E aí, tendo derrotado a esfinge, chega lá Édipo como um herói em Tebas, né, que se viu também sem o rei, né, porque tinha sido por ele assassinado. E aí, o que é que acontece? Como gratidão, o que é que Creonte oferece a Édipo? Olha, a viúva do rei está aqui, né, dando sopa, né? Então, eu acho uma boa ideia que você a dispose. Só que não sabia ele que ela era sua mãe, né? Não sabia ele que era a mãe de Édipo. E aí, Édipo casa com Jocasta, certo? Então, esse quadro de Renoir, um quadro dramático que vocês estão vendo aqui, já retratando a história de Édipo Rei, né? Essa é o momento em que ele fica sabendo que ele casou com a mãe, que teve filhos com a mãe. Então, há um desespero no olhar, um clamor público, né, de desesperança, de abominação. E por essa razão é que Édipo termina sendo expulso da cidade. Aqui é um quadro também que representa Édipo Rei, de Max Ernst. Esse sim, absolutamente peculiar, né? Então, o que é que isso tem a ver com Édipo? Na verdade, há uma representação de Édipo, mas sobre o aspecto da própria sexualidade que é demonstrada que assim, serve como um pano de fundo ao que Freud vai extrair desse próprio mito, né? Então, se vocês observarem nesse quadro de Édipo Rei, de Ernst, há uma manipulação de uma noz por uma mão humana, né? E assim, que a gente vê que é masculina, porque as unhas têm uma característica que levam a crer que sejam masculinas. E essa noz, na verdade, ela representa a própria feminilidade, né? Então, a própria abertura da noz é como se fosse a abertura. A noz tem um formato aí de vulva, né? Não por acaso, mas é como se o homem representa um pouco a coisificação da própria mulher, né? Então, a mulher que, por exemplo, é dada em matrimônio a Édipo, né? A sua mãe, no caso, ou a mulher que é destinada a uma função subalterna na sociedade pelo próprio homem, a mulher que deve seguir o pai, né, no caso Antígona, seguindo Édipo, ou guiando depois que ele se vê, que ele arranca os próprios olhos diante de tamanha abominação e é expulso da cidade. Então, o destino dela é guiar o pai. Né? Então, ela tem que assumir essa função de mulher. Né? E a gente vai falar mais um pouco como é que é retratada a mulher a partir dessa obra, certo? Bom, então é bem complexo esse quadro, mas representa justamente inclusive a repressão à própria sexualidade. Aqui vocês veem as cabeças de pombos. Então, uma delas tem como se fosse uma cerca, né, para essa contenção, e a outra está amarrada por um laço, como se fosse um laço segurando os chifres, que representam justamente a restrição dos tabus, né, das impossibilidades, das proibições próprias da sexualidade. Ok? Bom, mas vamos lá tratar um pouco dessa história. Sófocles nasceu em Colombo, né?
subúrbio de Atenas, né? Vamos dizer assim, seria da região metropolitana de Atenas. E aqui no mapa, se vocês observarem, a gente tem a distância aqui entre Tebas e Colono. Vocês veem Tebas aqui ao norte, né, da Grécia, e Colono mais ao centro. Aí eu usei o Google Maps e verifiquei que, se ele fosse a pé, ele demoraria hoje 18 horas e 15 minutos. Ou seja, eu não teria nem condição, porque a gente tem, como é que a gente se organiza na historinha lá de Édipo? A gente tem Édipo Rei, que fala sobre o abandonar de Édipo, a volta de Édipo para Tebas, o desposamento da sua própria mãe, os filhos que tem com ela e a descoberta dessa abominação, né? Depois, ele é expulso de Tebas, vai para Colono, né? É o segundo livro, Édipo em Colono. Fala sobre essa trajetória. Seria um livro muito curto se fosse uma viagem de 18 horas, né? Como é hoje. Mas, obviamente, as condições eram outras naquela época e deu pano para manga para uma longa história. Talvez a menos interessante das três. Por fim, Édipo morre, e aí a Antígona, que é o terceiro livro, fala sobre a luta de Antígona para enterrar o seu irmão, né? Então, essas são as três obras consideradas a trilogia tebana de Sófocles, mas ambientada nesse quadro que vocês têm aí no slide. Bom, outras questões importantes, né? Nessas peças a gente vê muitas vezes a intervenção do coro. O coro, na verdade, representa os cidadãos notáveis, aqueles que vale a pena a gente escutar, né? Vale a pena o governante escutar, porque eles têm a opinião mais abalizada, mais centrada, mais correta, que eles terminam comentando e julgando o que acontece nas tragédias. E vejam, da mesma forma que a etimologia nos socorre lá para saber quem é ou quem foi Édipo, né? Porque, se vocês observarem, Édipo é aqueles de pés esmagados, aquele que teve seus pés esmagados, né? Por quê? Para sinalizar que ele teve os pés amarrados, né? E, portanto, terminou sofrendo uma aleijão nos seus pés e depois foi resgatado ainda com vida. Antígona, etimologicamente, quer dizer aquela que se coloca diante de sua família. Veja que essa é a sina de Antígona. Antígona vai cuidar do pai quando ele é expulso de Tebas, né? Esse quadro retrata bem Antígona guiando seu pai, né, em direção a Colono. Antígona vai cuidar de um fim digno do irmão, que terminou sendo condenado a não ser sepultado, né, pelo irmão rival, certo? E ela achava aquilo indigno e, portanto, se insurgiu contra a própria ordem do irmão para poder enterrar o seu irmão. E, portanto, é uma mulher que vai, em todo momento, dedicar sua vida à família, certo? Mas o que a gente pode destacar aí, pessoal, como importante nessas três obras para o direito? E não apenas o direito grego da época, mas o direito como ele se mostra hoje, né? A história de Édipo Rei é uma história de investigação. Investigação do crime, porque a gente se parte da investigação sobre quem matou o rei de Tebas, para se chegar à conclusão de que foi o próprio Édipo, e, portanto, foi o próprio filho do rei que fez isso sem saber, certo? Então, esse julgamento obedece a várias garantias, ou faz menção indireta a várias garantias que hoje a gente reputa como muito importantes, mas já eram intuídas na obra de Sófocles naquela época. Então, por exemplo, a ideia de investigação. Édipo diz lá em Édipo Rei: onde os culpados estarão? Onde acharemos algum vestígio desse crime muito antigo? Então, ele já mostra a importância da investigação em cima de vestígios, em cima de indícios, em cima de mostras de como o crime tinha acontecido, certo? Então,
mais adiante. Édipo ainda insistindo nessa investigação. Ele seguia ainda que só o rumo certo. O indício mais sutil será suficiente. Então, o que é que ele demonstra com isso? Que para se investigar, ou para se chegar a uma conclusão de quem é que tinha matado o rei de Tebas, que tinha sido ele próprio, né? Ele precisava do mais sutil indício. E veja o mais irônico, né, de toda essa história. Há um clamor por parte de um auxiliar de Édipo, que já tinha se tornado rei, de que, homem, deixa essa história para lá, não vá atrás disso não, que vai dar besteira, não queira saber dessa história. Disse, não, quero investigar até o fim, quero saber quem foi que matou o rei de Tebas, para honrar e para que essa pessoa seja julgada e seja condenada a pior pena, quando na verdade ele próprio tinha sido responsável pelo assassinato do seu pai, né? Sem saber. Veja que até a delação premiada a gente pode ver aí como algo presente na época. Quando Édipo diz, se alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se generosa recompensa. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira, obviamente não é a origem da delação premiada, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma recompensa, não por quem participou do crime, como acontece com a colaboração premiada, mas sobre quem tivesse qualquer informação, né? É como se fosse a testemunha paga, testemunha que colabora a partir de alguma gratidão por parte do próprio investigador, certo? Aquele reward que a gente vê nos filmes faroeste, né? Então, a recompensa pelo criminoso, alguma pista do criminoso, certo? Ainda no aspecto da investigação, já Creonte, né, o tio de Édipo, vai dizer o seguinte, se em nossos infortúnios de hoje, ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, porque Édipo estava meio desconfiado de Creonte, como se Creonte quisesse tomar o trono, né, dar o golpe. Não quero prosseguir vivendo o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita não é pouco, é mesmo enorme. O que é que Creonte queria mostrar com isso? O só fato de Édipo desconfiar dele, ou fazer uma imputação falsa ou injusta a ele, como se fosse um golpista, já causava uma imensa dor, né? Então, a gente vê isso hoje no processo como um todo, mas mais particularmente no processo penal, pessoal. Quando a gente observa, por exemplo, que a só presença, ou você ter o seu nome figurado lá como indiciado no inquérito policial, ou pior, como acusado já no processo penal, aquilo já é uma condenação no sentido de que aquilo já lhe causa desconforto, já lhe causa mal-estar, né? Existe um livro de Calamandrei que tem o título As Misérias do Processo Penal. E Calamandrei defende justamente essa ideia de que o só fato de alguém figurar como investigado no processo penal já representa uma dor incomensurável. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado quando tem a iniciativa de colocar alguém ou imputar alguém em determinado fato definido como crime, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão aí ainda? Tranquilo. Estamos, está muito bom, professor. Estou gostando do desafio aí. Pronto, beleza, então ótimo. Isso a gente ainda está na investigação. Mas veja, até a referência ao interrogatório a gente vê também nessa obra. Porque Creonte diz assim, não me acuses... Pois não. Esse tema da mitologia grega, para mim, assim, é sempre, pode dizer até uma palavra excitante, porque... Com certeza. Eu sempre adorei. E eu estou querendo tentar entender onde se encaixa o direito. Por exemplo, seria no caso... Onde é que vai chegar a parte do direito, né? Não, mas seria tentando entender assim, será que no caso do Édipo da Jocasta seriam os primórdios da criminalização do incesto, né? É só coisas que tá dúvidas na minha cabeça, mas vamos prosseguir aí. Não, mas sem dúvida, Romilson. Não é a criminalização em si, mas veja, é um aspecto da moralidade, é um tabu da sexualidade, né? Você casar com a sua própria mãe, ter prole com a sua própria mãe, né? Então, é uma coisa louca porque
os seus filhos são seus irmãos também. Então dá uma confusão mental, a gente fica, meu Deus, então quer dizer que a minha mãe, a minha esposa, então, assim, o meu pai, enfim, vai dar uma confusão considerável, né? Mas o incesto era um tabu também em razão das próprias dificuldades, né, que representa no âmbito da própria genética. Claro que não havia conhecimento da genética, mas se sabia que os cruzamentos genéticos, né, entre familiares muito próximos, redundavam em algumas anomalias genéticas e que não eram desejadas para quem quisesse ter a sua dinastia perpetuada. No caso do Antigo Egito, isso era uma prática comum exatamente para a manutenção do poder, né? Geralmente casavam o irmão com a irmã, para que continuasse, né, o domínio dos faraós naquela família. E hoje se tem a noção de que muitos faraós tinham anomalias, né, bem evidentes. Exatamente. Ocorrendo, é uma coisa que nós estávamos estudando na antropologia no semestre passado, foi exatamente isso. A indagação que eu fiz ao professor, e talvez não tenha ficado bem claro, é esse surgimento do tabu do incesto. Ao meu ver, né, uma suposição minha, devido ao fato de ocorrer essas anomalias genéticas, né, dos irmãos, primos e tal, e então eles sempre associavam isso como um castigo, né, um castigo dos deuses, um castigo das forças superiores. Então, Exato. Seria uma maneira de evitar que isso ocorresse, exatamente também porque, nessa época, os povos se guerreavam muito entre si. Então, você teria que ter um subsídio de indivíduos fortes, né, preparados para essa disputa que eram rotineiras nessa época. Né? Exatamente, perfeito. Isso mesmo. Então, deixa eu só verificar onde eu tenho aqui. Tá, eu quero que vocês também participem para não ficar falando só aqui, para ver se tem alguém aí do outro lado, né? Bom, há também uma intuição de ser o interrogatório uma peça de defesa. Veja como Creonte se coloca em relação a isso. Não me acuses com base em vagas, pálidas, suspeitas, sem me ouvir. Ou seja, não deixe de me ouvir. Esse é um direito que eu tenho de me fazer, de que minhas alegações ou os meus pontos de vista também sejam considerados. Né? Interrogatório não é uma peça de acusação, é uma peça de defesa. Tanto que, hoje, no processo penal, como no direito sancionatório como um todo, no interrogatório você pode calar. Né? É um direito seu, você não é obrigado a produzir prova contra si, certo? Bom, fala também sobre o julgamento. Veja, é toda a investigação, né, a investigação inicial, interrogatório, julgamento, e também se demonstra os riscos da decisão apressada. Veja, a própria testemunha-chave, né, que é mostrada no livro, nessa peça, ela vai mudar a versão. E essa versão ela vai mudar para, ao final, dizer o que realmente aconteceu. E o Corifeu vai dizer o seguinte a Édipo: creio, Senhor, que ele falou sensatamente como quem faz esforços para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Ou seja, quem julga com pressa, né, obedecendo a essa sanha, essa ânsia de resolver logo o processo judicial. Então, a gente está vivendo um pouco isso. As metas são importantes para o desafogar e o judiciário demonstrar eficiência e tal, mas a celeridade processual não pode se transformar num assodamento, numa pressa descabida de forma a prejudicar a qualidade da própria decisão, né, e da própria instrução processual. E Creonte diz que os assassinos têm um castigo justo. E depois, seria justo se provasse minha culpa. Ou seja, só venha me acusar de infidelidade ao governo se você tiver prova, meu amigo, se você provar minha culpa. Né? Senão, eu não mereço ser condenado. Certo? Bom,
Depois todo mundo sabe o que aconteceu, se descobriu que o próprio Édipo tinha cometido o assassínio do pai, casado com a mãe, tendo filhos com ela, e aí ele não suportou a dor e retirou os próprios olhos, né? Aí a gente tem uma representação de Édipo já tendo saído de Tebas, se dirigindo a Colônia, guiado por Antígona, certo? Você vê que ele tem os olhos fechados, porque já não tinha mais os olhos, né? E Antígona, não sei se vocês também observaram algo bem interessante de todas as representações de Antígona até agora. Vejam esse quadro anterior. Olhem para Antígona. Olhando para baixo, né? Ela é submissa, né? Exatamente. Ela não olha para assim, quem aprecia a obra, né? Essa era uma postura normal da mulher, né? Até muito recentemente. Então, da mulher retratada nos quadros, nas obras de arte. O olhar dela não é para aquele que aprecia a arte, ou para o interlocutor, né? Porque isso não cabe às mulheres, né? De se dirigir diretamente, certo? Então, veja, a centralidade está em Édipo, mas é Antígona que termina assumindo o protagonismo durante toda essa, ao fim de toda essa tragédia, né? Em Édipo e Colono, já existe um outro aspecto. A gente tem lá em Édipo Rei a centralidade sobre a investigação, né, sobre o interrogatório, aquela fase inicial. Édipo em Colono vai se preocupar com a defesa de Édipo. Édipo vai dizer, poxa, eu fui injustiçado porque eu matei meu pai, tudo bem, mas eu não sabia que ele era meu pai. Eu casei com minha mãe, ok, mas eu não sabia que ela era minha mãe, né? E aí ele vai desenvolver toda essa narrativa em Édipo e Colono. Então, Édipo e Colono é uma peça de defesa do próprio Édipo. Vejam como é colocado aqui quando ele dialoga com Teseu. Teseu diz, fala, nada direi sem estar informado. Ou seja, eu estou aqui para escutá-lo, para poder fazer o meu julgamento. Eu não posso fazer um julgamento justo sem ouvi-lo, né, sem ouvir suas razões. E Édipo, de uma maneira muito clara, já apresenta ali naquela ocasião o conceito de dolo, ou pelo menos de erro sobre a pessoa, né, para dizer, olha, não foi minha intenção causar toda a abominação que eu causei, certo? Outra questão interessante, pessoal, é retratada no discurso. Veja como Creonte, né, é eloquente. Creonte era o tio de Édipo, que terminou ficando no poder com a derrocada de Édipo, né, com a expulsão de Édipo de lá. E Édipo dá uma alfinetada em Creonte, quando diz assim, tu, porém, que não és justo e sempre tens a pretensão de estar falando bem, sem fazer distinção entre os assuntos lícitos e os interditos, os proibidos, né? Para demonstrar o quê? Olha, você tem uma lábia muito boa, muito bonita, essa sua eloquência, mas, no fundo, você fala só bonito, porque o seu conteúdo não me presta, não é justo, não traz justiça, não faz a distinção entre o correto e o incorreto, né? E vejo como Teseu, que termina sendo um dos heróis, né, do Édipo em Colono, Teseu também é conhecido por um feito assim, heróico, né? Alguém se lembra? Quem ele derrotou? Minotauro. Perfeito. A gente vai mostrar uma foto de Teseu daqui a pouco. Teseu vai dizer assim, não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Ou seja, essa eloquência de nada me vale. Eu quero é demonstrar a minha grandiosidade a partir dos meus comportamentos, né? Aqui a gente também tem a receptividade do estrangeiro para uma grande cidade. Vejam que a gente saiu de Tebas e vai para Colono, que é próximo ali a Atenas, uma cidade-estado de maior pujança, vamos dizer assim, né? E Teseu diz assim, quem poderia ser indiferente, então, a este homem que nos vem como amigo? Primeiro, o lar de um aliado, porque Teseu era de Atenas, sempre acolhe um hóspede que pode usá-lo como dono. Depois, ele chegou aqui na condição de suplicante em relação aos nossos deuses, oferecendo-nos, a mim e a nossa terra, um tributo que nada tem de desprezível.
Veja que Atenas é muito mais acolhedor para Édipo do que foi Tebas, que terminou sem ouvi-lo, sem considerar seus argumentos, expulsando de lá. E aí Teseu, no seu ato heróico de derrotar o Minotauro, né, uma escultura. Teseu, na verdade, ele é apontado como modelo de líder político de Atenas, né, que naquela época já experimentava uma certa decadência e até a ameaça estrangeira. Então vejam que Édipo e Colono também representam essa chegada do estrangeiro. Édipo foi expulso de Tebas, qual o lugar para o qual ele se dirigiu? Colono, lá no subúrbio de Atenas, né? Que já experimentava essa receptividade. Bom, há uma ênfase também sobre a defesa que deve ser garantida pela lei. Quando Teseu se dirige a Creonte, porque Creonte depois ficou sabendo que era importante que Édipo, onde Édipo fosse morrer, aquela civilização, aquela cidade-estado, né, teria uma grande prosperidade. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, você morre aqui no subúrbio de Tebas e fica tudo resolvido, né? Aí Édipo disse, não, eu não vou depois de ter sido expulso, ter sido humilhado, né, não vou voltar a Tebas, não. E aí Teseu dá uma lição a Creonte. Entras no território submisso à justiça, onde nada se faz contrariando a lei. Então, aqui em Atenas, né, aqui em Colono, a gente obedece à lei. E, portanto, a gente tem que possibilitar justamente a defesa de acordo com a lei a esse cidadão, né? A esse sujeito que era Édipo. Bom, e aí Édipo morre e os problemas foram solucionados, né? Só que não. Antígona tem uma irmã e tem 2 irmãos. E também estava previsto que os irmãos se digladiariam, né, com a assunção do poder, né, com a ascensão ao poder, eles se digladiariam por esse poder, por esse governo, pelo governo de Tebas, e um terminaria matando o outro. O que foi vencedor terminou matando o outro e disse, olha, ele que foi contra a minha... não ele, propriamente, na verdade, Creonte, que terminou, o tio que terminou assumindo o trono, porque os 2 se mataram, né? Um foi sepultado, porque estava defendendo a própria terra, e o outro, que era tido como estrangeiro, que também teve uma falcatrua aí entre eles. Houve um acordo entre os irmãos de Antígona, dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos revezar no poder. Eu assumo logo, aí depois você vem e assume, e aí a gente fica revezando. Quando foi, aí tudo bem. Um deles saiu, quando voltou para assumir o trono, ele disse, não, você não vai assumir mais não, porque você é considerado estrangeiro, sai para lá, né? Eu vou ficar no governo agora, não quero nem saber. Aconteceu de eles se encontrarem, se mataram, aquele que já era governante teve um fúnebre à altura, e o outro foi relegado aos animais, né? Então, ia ser comida dos animais. E Antígona disse, isso não condiz com a dignidade dele, né? Então, qualquer ser humano tem o direito ao sepultamento. Aí Creonte disse, não, nada disso. Não vai ter não, porque eu estou determinando aqui que não vai ter um sepultamento, porque ele é um forasteiro, matou o irmão, não tem direito a isso não. Então, Creonte, como vocês podem ver, é mesmo como um Jafar, né? Lá do Rei Leão, aquele tio ambicioso que termina, vez por outra, termina chegando ao poder. Mas vejam, a história de Antígona, né, do último livro dessa trilogia, é justamente a luta dela para se fazer obedecer ou respeitar um direito que ela tem como um direito natural, certo? Agora, pessoal, eu vou dar aquela pausa de 10 minutos, e aí eu queria que vocês observassem o texto, vou só
concluir aqui,